Olá, boa noite. O número de assaltos a motoristas de aplicativos em Maceió preocupa. De acordo com o sindicato da categoria, só este ano foram cerca de 30 roubos na capital. Este é um dos nossos destaques e veja também. Polícia conclui inquérito sobre a morte do vereador por Batalha, Neguinho Boiadeiro, mas não aponta mandante do crime. O Ministério Público Eleitoral expede recomendação sobre distribuição de combustíveis durante as eleições 2018. E o MPE investiga caso de funcionário fantasma na cidade do Pilar. O Jornal do Estado começa agora. Hoje à tarde, uma barraca pegou fogo no bairro do Vergel do Lago, em Maceió. O comerciante disse que o prejuízo chegou a R$5.000. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente. 12 militares participaram da ocorrência. A causa do incêndio é desconhecida. Foi um incêndio de pequenas proporções, como vocês podem verificar, ficou restrito à parte da coberta da edificação, que por ser um material bastante inflamável, o fogo se espalhou rapidamente, mas não chegou a ganhar grandes proporções. Dentro da barraca morava este comerciante, que conseguiu salvar algumas coisas que ficaram espalhadas pelo chão. As chamas começou a fumacinha, e eu fiquei meio assustado com essas fumaças. Aí fiquei olhando, mas o fogo começou rápido demais, Fiquei muito nervoso, mas o povo fazendo caminhada começou a me ajudar. Próximo de onde começou o fogo estava este quadro de energia sem contador. Para descobrir a causa do sinistro, o proprietário deve acionar a perícia do Corpo de Bombeiro. Somente uma perícia pode afirmar a causa desse incêndio. Depois do susto, seu Humberto garante mudar o telhado de palha para um mais seguro. Depois do susto tem que tirar esse sapê. O sapê é muito rápido, o fogo com esse sapê ele pega rápido demais. Aí eu vou botar a telha agora, trabalhar para conseguir botar um telhado aí. Melhor mesmo, Criminosos invadem a igreja no Poço e furtam pertences usados para as celebrações das missas. Essa não é a primeira vez que a capela e casas vizinhas são alvo dos bandidos. Capela Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Poço. Ela foi invadida e os vândalos ainda quebraram janelas. Tem as marcas dos criminosos, mão, pé. Eles tentaram entrar de alguma forma e conseguiram, porque levaram equipamento de som, fizeram uma bagunça lá dentro. Agora, o curioso é que essa rua é uma rua sem saída. A capela fica aqui ao fundo. Mesmo assim, com a vizinhança dos lados, eles foram bem ousados, porque além daquela janela lá, eles também vieram aqui, olha, a casa do lado, eles vieram aqui e arrombaram uma outra janela. Não é a primeira igreja arrombada, invadida por criminosos. Levaram o espelho do padre, levaram tudo de som, deixaram realmente as caixas, mas o equipamento de som e lâmpadas. Todo o equipamento de trabalhar do pedreiro, negócio de ferragem. Eles também arrombaram o forro? Afastaram do forro, afastaram até para a parte, numa janelinha do forro, Afastaram, tiraram as lâmpadas, 4 lâmpadas levaram. Não foi a primeira vez, a gente espera que seja a última, para poder a comunidade aqui, a igreja, continuar funcionando normalmente. O boletim de ocorrência desta vez foi registrado e, claro, que se você tiver alguma informação, ligue de forma anônima através do telefone 181 e passe as características dos criminosos para a polícia, porque aí sim pode ter fim esses vândalos, esses ladrões que estão invadindo casas e também estabelecimentos, como foi o caso aqui da Capela no Poço. São muito ousados. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do vereador por Batalha, Neguinho Boiadeiro, mas não apontou quem foi o mandante do crime. De acordo com a PC, a possibilidade de ocorrerem novas diligências em busca do autor intelectual não está descartada. O vereador Adelmo Rodrigues de Melo, conhecido como Neguinho Boiadeiro, foi morto no dia 9 de novembro do ano passado, na cidade de Batalha, Sertão de Alagoas. Ele foi assassinado em frente à Câmara Municipal. 2 homens dispararam vários tiros no carro dele e a motivação do crime pode ser política. Em fevereiro deste ano, 3 suspeitos de matar o vereador foram presos. A família Boiadeiro está envolvida em vários casos policiais do município. Os filhos de Neguinho Boiadeiro também são acusados de crimes.
Pretinho Boiadeiro foi detido em maio e Baixinho Boiadeiro está foragido, acusado de tentar matar José Emílio Dantas no dia da morte do pai. A polícia prendeu 2 homens acusados de fazer parte de um grupo de extermínio que atua na região de Teotônio Vilela e Coruripe. Josimar Araújo Ferreira, conhecido como Mazinho, foi preso em Maceió e Anderson Nicolas da Silva Lessa foi detido em Coruripe. De acordo com a polícia, o grupo é suspeito de matar pelo menos 8 pessoas de março a maio deste ano. Outros acusados podem ser presos a qualquer momento e a PC não descarta a participação de policiais nos assassinatos. Um motorista perdeu o controle do carro e derrubou este poste na L-101 Sul, em frente ao posto policial, no acesso ao polo de Marechal Deodoro, por volta das 5 da manhã de hoje. Segundo o condutor, uma caminhonete foi desviar desses tonéis colocados pela polícia para controlar a velocidade dos veículos e avançou para cima do carro dele, que subiu no canteiro e derrubou o poste, além de amassar um dos equipamentos de sinalização. Parte do carro ficou destruída, mas ninguém ficou ferido. O motorista da caminhonete não parou e seguiu viagem. Dezenas de carros e motos lotam o pátio e a rua ao lado da central de flagrantes no bairro do Pinheiro. São veículos que foram usados em vários tipos de crime. Boa parte está aqui há mais de 7 meses porque aguardam resolução de processos. Enquanto isso, automóveis e motocicletas se deterioram no local. Motoristas de aplicativos estão preocupados com a onda de assaltos aos trabalhadores. Dados repassados pelos representantes dos motoristas de aplicativos trazem que só este ano, em Maceió, já foram 32 roubos sofridos pelos motoristas. Este homem que não vamos identificar é um motorista de aplicativo assaltado na semana passada em Maceió. O carro foi roubado e abandonado no dia do crime. Os ladrões conseguiram levar o som e o pneu reserva. Ele relata como tudo ocorreu. Aceitei a corrida. Quando aceitei, estava dando no final da praça da faculdade. Assim que eu dobei a esquina, aí fiquei olhando para ver o movimento. Aí quando foi, apareceu os dois. Foi eu que pedi. Aí da lá, peguei e já fiquei frio. Aí na metade da rota, ali na próxima cidade flagrante, sentido Sobrinho, sentido Tabuleiro, o que vinha atrás de mim, me deu uma gravata no pescoço. Aí mandou ficar quieto e calado, e eu vai levantar o vidro. Só este ano, 32 assaltos ocorreram na capital. É o que garante o representante dos motoristas de aplicativos de Alagoas. Para a polícia, esse dado não é oficial. O caso mais grave foi no início do ano. José Valmir foi sequestrado, levou um tiro. A vítima ficou viva por 3 dias dentro do mato, mas morreu quando foi socorrida para o hospital. Anselmo Romão vai cobrar que as empresas de aplicativos cobrem mais informações do passageiro, por questão de segurança. O passageiro tem o meu nome, tem minha foto, placa do carro, nome do carro, alguns têm até a cor do carro. Então eu exijo também saber quem eu estou indo buscar. Depois da reunião surgiu a polêmica do adesivo, que pudesse facilitar a identificação desses veículos na hora da abordagem policial. Mas a proposta foi recusada pela categoria. E esse adesivo, né, se resolvesse problema, não teriam assaltos a taxistas. Então, assim, a gente lutou junto à Câmara Federal para que não houvesse a caracterização dos nossos carros. A gente lutou para que isso acontecesse. E aqui em Maceió estão querendo ir na contramão disso. A Secretaria de Segurança Pública estuda criar um banco de dados para saber oficialmente o número de assaltos contra os motoristas de aplicativos. Orienta que o boletim de ocorrência não é suficiente para um bom desempenho policial na hora da investigação. A gente orienta que tão logo venha acontecer algum fato, algum assalto, eles compareçam, não só façam o boletim de ocorrência na central de flagrantes, como também no primeiro dia útil subsequente, eles compareçam à delegacia de roubos, no caso de haver a subtração do veículo, de roubo de veículo, com a delegada Angelita, e se acontecer só a questão do roubo de pertences, comparecer à delegacia de roubos. Isso no tocante à investigação. No tocante à polícia ostensiva, a gente ficou acertado com o Comando de Policiamento da Capital que iríamos avançar no sentido de coibir cada vez mais a questão desses assaltos. Mais uma denúncia de funcionário fantasma no interior do estado. Desta vez, o caso denunciado, que já está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual,
é no município do Pilar. O inquérito civil público foi instaurado após o Ministério Público de Alagoas receber uma denúncia de Viviane Rogéria Ferreira da Silva, uma ex-empregada doméstica que trabalhava na residência do hoje vereador Paulo Cavalcante Soares, que à época trabalhava no gabinete da prefeitura. Nesta foto, os dois aparecem juntos. A mulher afirmou que seus documentos teriam sido utilizados em um suposto esquema que envolve a existência de funcionários fantasmas na prefeitura do Pilar. A gente instaurou um inquérito civil para apurar melhor essa representação, para que a gente descubra, né, se realmente houve essa fraude. A denunciante relata que teria trabalhado na casa do vereador durante 1 ano e 9 meses, sem carteira assinada e recebendo apenas R$ 500 por mês, como comissionada do município, fato que ela defendeu desconhecer o valor destinado para o pagamento dela e que ela nunca teria recebido, chegava a ser 3 vezes maior. Consta na representação o ato de nomeação, né, foi em outubro de 2015, e o valor em torno de R$ 1.600. Era um cargo de comissão ligado à Secretaria da Administração do município à época. O promotor está solicitando documentos e deve colher depoimentos na próxima semana, com a convocação da denunciante e do vereador. As investigações estão no início, mas o Ministério Público também quer saber se o caso foi isolado ou se há outros registros no município. Tentamos conversar com o vereador conhecido como Paulo Bugarim, mas ele faltou à sessão da Câmara nesta quinta-feira. Conseguimos no órgão o número do celular dele. Tentamos ligar diversas vezes, algumas vezes o telefone só chamou, outras vezes a pessoa do outro lado atendeu a ligação, mas não quis falar com a nossa equipe. E é isso. O vereador não quis falar sobre o assunto. Pela cidade, a população disse ainda desconhecer o caso, mas aguarda os esclarecimentos da investigação. Tem que trabalhar para esclarecer, para a gente também saber, né? O Ministério Público Eleitoral expediu uma recomendação sobre a distribuição de combustíveis em Alagoas durante o período da campanha para as eleições 2018. Detalhes ao vivo com Italine Marques. Boa noite, Italine. Qual o objetivo dessa recomendação? Oi, Sabrina, muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Olha, essa recomendação é para impedir a distribuição de combustível aos eleitores com o intuito de compra de votos, ou seja, é uma tentativa de impedir a prática de compra de votos. É uma recomendação que já começa a valer de agora e segue até o dia da eleição. Se tiver segundo turno, até o dia do segundo turno. Quem está aqui comigo é a Procuradora Regional Eleitoral, Raquel Teixeira. Boa noite, Procuradora. Quais foram as orientações que foram repassadas aos donos de postos de Alagoas na tentativa de impedir essa prática, né? Boa noite. Essa recomendação, ela visa realmente impedir essa doação de combustível a eleitores e também formalizar essa forma de distribuição de combustível no caso de carros de campanha política ou no caso de carreatas. Quais foram as orientações, por exemplo, que foram repassadas para esses donos de postos? Só podem ser vendidos, por exemplo, se emitir nota fiscal? Sim, entre os itens recomendados, um deles é a emissão de nota fiscal. Outro seria um contrato contendo os veículos que devem ser abastecidos, que vão trabalhar naquela campanha, com as placas, identificação da pessoa que vai receber. Contas depois, né, quando terminar as contas da sua campanha, e também o posto ele agir dentro da lei. O que acontece então se os donos de postos e também os candidatos não seguirem essa recomendação do Ministério Público Eleitoral? E pode existir o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, pode haver o crime eleitoral de corrupção, ou seja, a compra de votos, como também pode configurar uma conduta vedada. Então, tudo isso acarreta até a perda de um mandato, caso aquela pessoa seja eleita, como também incidência de multas. Ok, muito obrigada pela participação no Jornal do Estado e eu sigo com você, Sabrina.
Taline, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E veja daqui a pouco, o Senado aprova a medida que define um valor mínimo para o frete no transporte de cargas. E em instantes também, estudantes de uma escola pública no Jacintinho estão sem aulas porque a prometida reforma da unidade não ocorreu. É depois do intervalo.